Será que treinar redes neurais artificiais é difícil? Nesse vídeo, você verá que não precisa ser. Fala pessoal, nesse vídeo do curso de redes neurais artificiais, nós vamos treinar uma rede neural artificial bem simples, colocar mesmo um pouco a mão na massa. Para isso, nós vamos utilizar o Jupyter Notebook. E se você não tem esse ambiente de programação instalado em sua máquina, vou deixar um link no card para que você possa assistir um vídeo que preparei, baixar, instalar e aprender a utilizar o Anaconda para acessar o Jupyter Notebook. Nesse mesmo vídeo, você verá também como utilizar o Google Colab, caso não queira instalar o Anaconda em sua máquina. Estruturamos o conteúdo desse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, fizemos uma breve introdução. Na segunda, eu vou explicar um pouco como será a rede neural artificial que nós vamos treinar no vídeo de hoje. Na terceira parte, nós vamos utilizar o Jupyter Notebook e o pacote H2O para treinar a rede neural artificial. Então, se você gostou dos assuntos que iremos abordar nesse vídeo, peço que se inscreva no canal. Nosso canal ainda é novo, nesse momento em que estou gravando, tem menos de 2 meses de canal ainda, e a sua inscrição vai permitir que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas. Além disso, é um feedback importante para que nós possamos entender o nosso trabalho como sendo relevante e possamos continuá-lo. Se você está acompanhando o nosso curso de redes neurais artificiais, viu em nossa primeira aula o exemplo em que tínhamos uma rede neural que, a partir dos dados de diâmetro e a altura de uma árvore, ela calculava o volume. Vamos relembrar este exemplo. Vamos supor que a RNA apresenta 2 sinais de entrada, e tem uma única saída. Vamos pensar que a nossa primeira entrada é a altura de uma árvore, então essa altura da árvore vai estimular o primeiro neurônio, e o segundo neurônio ele será estimulado pelo diâmetro da árvore. Então a altura ela será multiplicada pelo peso W1 e o diâmetro será multiplicado pelo peso W2. O somatório dessas multiplicações então será levado para o próximo neurônio. Dentro desse próximo neurônio, esse somatório será adicionado ainda ao bias e passará por uma função de ativação. E uma vez passado por essa função de ativação, irá gerar a saída, que no nosso caso será o volume. Então o que nós faremos? Nós vamos fornecer para o computador dados contendo diâmetro, altura e volume de árvores, para que o mesmo posteriormente treine essa ferramenta de inteligência artificial. Vamos usar um pouquinho de programação, mas fiquem tranquilos, pois será bem fácil e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários aqui do vídeo, eu terei o maior prazer em auxiliá-los. Bom pessoal, eu estou aqui com o Jupyter Notebook aberto e o primeiro passo que faremos é instalar as bibliotecas que nós vamos utilizar para treinar as redes neurais artificiais. É a biblioteca Pandas, nós vamos utilizar para manipular os dados, e a biblioteca H2O, essa sim, será utilizada para o treinamento da nossa rede neural artificial. Para instalar a biblioteca, nós vamos utilizar os seguintes comandos. Bom, para fazer a instalação de uma biblioteca, primeiro nós colocamos o comando !pip install, depois o nome da biblioteca, no nosso caso, Pandas, e nós fazemos a mesma coisa para a biblioteca H2O também. Então, executando, vocês verão que, no meu caso, como as bibliotecas elas já foram instaladas, elas não serão instaladas novamente. Aqui está até colocando, os requisitos já foram satisfeitos. Para o caso da biblioteca Pandas, e posteriormente para a biblioteca H2O a mesma coisa. Os requisitos já foram satisfeitos, aqui no caso para a biblioteca H2O. Mas no caso de vocês, terão essas bibliotecas instaladas no computador de vocês. Então, dando continuidade, nós vamos fazer agora, então, a importação das bibliotecas. Bom, então nós vamos importar agora a biblioteca Pandas, a biblioteca H2O. Nós vamos também importar da biblioteca H2O essa função aqui, H2O Deep Learning Estimator, que será a função que nós vamos utilizar para treinar a rede neural artificial. Eu vou colocar primeiro o código, depois eu faço a explicação da lógica existente por trás dele, da seguinte forma. Bom, então o que eu fiz aqui?
Para importar uma biblioteca, primeiro nós colocamos o comando import, nome da biblioteca que nós vamos importar, no caso aqui, biblioteca pandas. E nesse caso, como o nome pandas é muito longo, né, eu vou dar um apelido para essa biblioteca. O apelido que eu vou dar é PD, né? Então para isso nós colocamos o S, que na tradução do inglês seria como, e o apelido PD. No caso da biblioteca H2O, nós colocamos simplesmente import H2O, e eu preferi não dar um apelido para a biblioteca H2O, porque já é um nome curtinho, então na hora de escrever o código, esse nome já facilita bastante. Agora, para importar uma função específica, o nosso código ele tem uma pequena alteração. Então, para importar a função Deep Learning Estimator, nós colocamos primeiro o comando from. Essa função ela está localizada dentro do pacote H2O, parte de Estimators, e na parte de Deep Learning. Então, import, outro comando da linguagem Python, H2O Deep Learning Estimator. É importante nós verificarmos, termos muito cuidado com letras maiúsculas e com letras minúsculas, porque o mesmo comando escrito com letra maiúscula e com letra minúscula, a linguagem Python entende como sendo dois comandos distintos, é uma linguagem case sensitive. Então agora executando, apertando aqui Shift Enter, então agora nós importamos as bibliotecas e a função. Nós vamos agora inicializar o pacote H2O usando essa função aqui, ó, h2o.init. Agora executando, e enquanto executa a função, o gatinho tá chamando bastante, né? Então vou dar uma olhada ali no gatinho e a gente volta rapidinho. Bom, pessoal, voltando, verificamos que o pacote H2O foi inicializado com sucesso. Existem algumas informações aqui que posteriormente em vídeos futuros nós vamos explicar em mais detalhes. Por hora, basta entender que o pacote ele foi inicializado com sucesso, isso é ótimo. E vamos continuar então. Agora nós vamos fornecer para a máquina os dados de volume, para que vocês possam acompanhar. Podem pausar o vídeo e escrever os dados aí na máquina de vocês. Então vamos inserir os dados de volume e eu vou inseri-los da seguinte forma. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu criei um objeto chamado de volume, e esse objeto contém valores que estão entre colchetes. Esses colchetes quer dizer que eu criei uma lista. Se você não tem familiaridade com a linguagem Python e não entende o que é uma lista, vou deixar o link aqui no card de uma videoaula em que eu explico o que são listas e como manipulá-las. Mas então eu criei aqui uma lista com os dados de volume, vou executar essa linha de código. Posteriormente, nós vamos colocar os dados de altura da mesma forma como nós fizemos com o volume. Então nós criamos agora uma lista contendo os dados de altura e vamos executar esse código também. Vamos agora colocar os dados de diâmetro, da mesma forma também. Então o que nós fizemos agora, né? Nós temos três listas. Uma lista contendo os dados de volume das árvores, uma lista contendo as alturas das árvores e uma outra lista contendo os diâmetros das árvores. O que nós vamos fazer agora para facilitar o nosso trabalho é criar um data frame e colocar essas três listas dentro desse data frame. Então, a primeira coisa que nós precisaremos fazer agora é criar esse data frame, né? Para isso, nós vamos utilizar essa função aqui, ó, PD. PD, lembram que nós tínhamos lá no início, né, importado a biblioteca pandas com o apelido PD? Então, agora, para chamar essa biblioteca, nós não precisamos mais digitar pandas, né? Apenas PD. Então, PD.DataFrame e entre parênteses vazio. Então vou dar um nome de dados para esse DataFrame e vamos criá-lo da seguinte forma. Então, executando essa linha de código, nós temos agora os nossos dados criados. Vou até inserir aqui uma nova linha. Vamos chamar aqui esses dados. Está vazio porque esse banco de dados ele ainda não foi populado com os dados de volume, de diâmetro e de altura das árvores. Então agora nós vamos inserir nesse banco de dados vazio que nós criamos aquelas listas para colocar os dados e nós faremos da seguinte forma. Primeiro eu vou colocar aqui o código, depois eu faço uma explicação da sintaxe do mesmo. Ou então o que eu fiz agora para inserir essas listas no nosso banco de dados? Né? Então aqui dados, eu vou criar uma coluna com o nome volume. Então entre colchetes eu escrevo volume, entre colchetes e aspas. Aqui pode ser aspas simples ou aspas duplas, tá? Tanto faz. Escrevo aqui volume. Depois de fechar o colchetes igual. E aqui eu passei o nome da lista que nós tínhamos criado anteriormente, que era volume, e continha esses valores aqui. Fiz a mesma coisa para criar uma coluna no nosso data frame com o nome diâmetro, passando os dados de diâmetro, esses aqui, e fizemos a mesma coisa com a altura das árvores. E agora, por último, eu vou chamar esses dados
só para a gente verificar se deu tudo certo. Executando esse bloco de código, então nós temos aqui o nosso data frame com 3 colunas, um contendo volume, outra contendo diâmetro e outra contendo a altura das árvores. Para que nós possamos trabalhar com o pacote H2O, é necessário transformar o data frame no nosso formato atual para o formato nativo da biblioteca H2O. Para isso, nós vamos utilizar a função H2O Frame. Nós vamos, então, atribuir um novo banco de dados, que eu vou chamar de dados H, e esse banco de dados que terá o nome dados H vai conter esse banco de dados transformado. Para isso, nós vamos utilizar essa função que está descrita aqui, da seguinte forma. Então veja o que foi realizado. Eu atribuí um novo banco de dados, que eu chamei de dados H, e utilizei a função H2O.H2O Frame, e, entre parênteses, eu passei o nome do nosso banco de dados atual, que é dados. Nós tínhamos atribuído anteriormente. Executando, então, essa linha de código. Bom, então, essa linha de código foi executada com sucesso, e agora, como nós temos o nosso banco de dados prontinho, nós vamos, enfim, treinar a nossa rede neural. Para isso, nós precisaremos de 2 etapas. Primeiro, nós vamos criar o modelo de rede neural. É como se fosse a arquitetura, mas sem a rede neural, como se nós estivéssemos colocando somente a casca para depois colocar o conteúdo. E para criar essa casca, nós vamos usar aquela função H2O Deep Learning Estimator que nós tínhamos importado lá em cima. E nós faremos da seguinte forma para criar essa casca. Bom, o que nós fizemos? Eu vou dar a essa casca da nossa rede neural o nome de RNA. RNA é uma sigla, né, de rede neural artificial. Então nós chamamos a função H2O Deep Learning Estimator, passamos como parâmetros. O primeiro parâmetro é o número de neurônios nas camadas ocultas. Lembrando do nosso videozinho, a nossa rede neural tem apenas uma única camada oculta com um neurônio. Então eu coloquei aqui o 1 entre colchetes, quer dizer que eu estou passando uma lista, porque esse número de neurônios nas camadas ocultas precisa ser passado dentro de uma lista. Então, como tem uma única camada oculta, então vai ter um único número. Se nós tivéssemos mais camadas ocultas, nós colocaríamos o número de neurônios em cada uma como um elemento dentro da nossa lista. Posteriormente, o número de épocas que nós vamos utilizar, né? No nosso caso, vamos treinar, por exemplo, com 100 ciclos. Um número razoável para esse exemplo. E por último, nós vamos colocar a função de ativação, né? No nosso caso, nós vamos utilizar a função tangente hiperbólica. O nome da função de ativação precisa estar entre aspas simples ou aspas duplas, tá? Que a gente passa esse parâmetro como sendo uma string. Então agora nós podemos executar esse bloco de código e agora sim, nós vamos treinar a nossa rede neural artificial. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro passar o nosso modelo como parâmetro. No nosso caso, o nosso modelo chama RNA. Aí, .train. Primeiro, nós vamos passar uma lista com as posições das colunas nas variáveis explicativas, que vai ser o nosso x, o nosso y, que vai ser a nossa variável dependente. E, posteriormente, nós vamos passar o nome do banco de dados que será utilizado no nosso treinamento. Eu farei da seguinte forma. Vamos lá, né? Só para que nós possamos entender. Primeiro eu passei aqui como parâmetro a nossa casca da rede neural artificial, né, que a gente tinha chamado de RNA. Depois .train, abrimos parênteses. Primeiro, nós vamos colocar as variáveis que serão utilizadas para explicar. Nós queremos o volume em função do diâmetro e da altura. Então, o diâmetro e a altura serão as nossas variáveis explicativas. Se nós verificarmos no nosso banco de dados, aqui, o diâmetro e a altura, são a segunda e a terceira posições dentro do nosso banco de dados, né? Na linguagem Python, a primeira coluna assume o valor 0. Então, o diâmetro seria o elemento 1, a coluna 1, e a altura seria a coluna 2. Então, nós passamos aqui uma lista com as colunas que nós vamos utilizar, no caso, coluna 1 e coluna 2. Posteriormente, nós colocamos o y, que é a coluna que contém o nome volume, está descrito aqui direitinho. E por último, o banco de dados de treinamento, que nós chamamos de dados H. Lembrem-se que nós pegamos os dados e depois convertemos ele para o formato que é nativo do H2O, nós chamamos de dados H. Então, apertando aqui agora Shift Enter para executar essa linha de código, vocês verão que a nossa rede neural agora sim será treinada. E ela já coloca aqui para a gente alguns resultados. Aqui as métricas,
média dos erros absolutos, raiz quadrada do erro médio, uma série de estatísticas. Então, nós agora já temos a nossa rede neural treinada tudo certinho. Bom, vocês já viram que algumas estatísticas já foram dadas para nós, né? Raiz quadrada do erro médio, média dos erros absolutos. Mas se nós quiséssemos acessar essas estatísticas, nós poderíamos utilizar o seguinte código. Bom, nesse caso eu quero acessar, por exemplo, a média dos erros absolutos, que a sigla em inglês fica MAE. Então a gente coloca o nome do objeto que contém a nossa rede neural artificial. No nosso caso, nós colocamos o nome RNA, ponto, a estatística que nós queremos acessar e abre e fecha parênteses. Então, executando aqui o nosso código, então a média dos erros absolutos foi igual a 0,04214, exatamente o mesmo valor que nós tínhamos aqui, 0,042144. Poderíamos também obter a raiz quadrada do erro médio, 0,0519, mesmo valor que nós temos aqui. E caso nós quiséssemos salvar essa rede neural artificial que foi treinada para utilizar posteriormente, nós poderíamos utilizar esse seguinte comando. Primeiro eu vou fazer aqui a atribuição, depois eu explico como ele funciona. Ou então o que nós fizemos? Coloquei aqui o nome, novo modelo, então ele vai ser igual h2o.safeModel, é a função utilizada para salvar a rede neural artificial. Primeiro argumento, né, nós vamos falar qual é o modelo que nós vamos salvar. Nós atribuímos o nome RNA lá no início. Vamos ver aqui, a atribuição foi realizada aqui. Nós utilizamos a função Deep Learning Estimator. E posteriormente, nós passamos o path. O path é o caminho onde nós vamos salvar na nossa máquina a rede neural que foi treinada. No nosso caso, eu vou chamar, dentro do diretório C, tem uma pasta que eu chamei de meus arquivos. Eu vou salvar essa RNA nesse local. Só lembrando, tá? O path precisa vir entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, porque nós vamos passar o path como sendo um string. Se vocês tiverem algum tipo de dificuldade, coloca nos comentários que eu posso auxiliá-los. Então, executando esse bloco de códigos, nós temos então que a RNA foi salva, no meu caso, na pasta meus arquivos. Vou na pasta para verificar se foi salvo da forma correta. Então, a nossa RNA foi salva da forma como gostaríamos. Bom, pessoal, vocês viram que não tem muita dificuldade para fazer o treinamento de uma rede neural artificial, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, se você gostou desses resultados, deixa o like e se inscreva no canal, que vai ser de grande valia para a gente. É claro que nós ainda precisamos entender se essa rede neural artificial que foi treinada é uma rede neural boa ou não, né? Em vídeos anteriores, nós discutimos que uma RNA, para poder ser utilizada, ela precisa ter um treinamento bem realizado. Nós ainda não entramos, né, nesse mérito. Nós entraremos em vídeos posteriores. Mas, no nosso caso aqui, o objetivo era simplesmente fazer o treinamento dessa RNA. Eu vou deixar aqui na nossa tela final o link com a nossa playlist completa com todos os vídeos do nosso curso de redes neurais artificiais. Então, foco nessa playlist que vai ser bem interessante para vocês. Agradeço mais uma vez por estarem nos assistindo e nos encontramos numa próxima. Até!